no coração de Sarandi. Rádio Minuano. Muito bom dia para você, estamos no ar com mais um Prosa sobre a Vida. Eu sou a Alexandra Lieves e a gente já está ao vivo também no Facebook. O pessoal já está entrando na live, vou até deixar aqui do lado para a gente ir acompanhando, psicóloga, até para, se alguém tiver algum comentário, né, pode nos enviar. À medida que a gente vai conversando aqui, a gente vai também atendendo as participações. Hoje a gente mantém aí, né, o assunto da semana passada, que nós entramos conversando sobre a psicoterapia infantil. E hoje nós vamos falar, como está aí no título, né, da nossa live, sobre a importância da brincadeira, né? Primeiro que cumprimento, psicóloga Carolina Zandoná. Nesse dia meio chuvoso, né? Meio que a gente tá meio amuado aí, né? A gente recebe aí para fazer mais uma prosa sobre a vida. Que agradeço, Alexandra. Bom dia aos rádio ouvintes, todos aqueles que nos acompanham. Então hoje vamos falar sobre o brincar. Sobre a brincadeira, né? A gente tem aquela máxima de que vamos só aproximar um pouco o microfone aqui, de que é brincando que se aprende, né? E a gente discutiu na semana passada, psicóloga, a ideia de que as crianças elas vão para a psicóloga só para brincar, né? Que é só uma brincadeira. Mas qual que é a importância, então, do brincar? Que importante tu ter retomado essa máxima, né, Alexandra? Porque é brincando que se aprende, mas também é brincando que a gente se estrutura psiquicamente. É brincando que a gente se torna gente, né? Por isso a importância do brincar. Assim como é um mito de que as crianças vão para psicóloga ou para psicanalista só brincar, também é um mito do que brincar é uma atividade menor. Pelo contrário, brincar é um trabalho árduo para as crianças, é a principal atividade na infância e essencial para a estruturação psíquica e das capacidades, tanto simbólicas quanto cognitivas, emocionais das crianças, tá? Por que é um trabalho árduo? Quem de nós nunca viu uma criança brincando escorrendo suor? Se esforçando, né? Elas estão trabalhando. Às vezes a gente vai convidar elas para ir tomar banho, como elas dizem, não posso, estou ocupada. E a gente diz, mas tu tá só brincando, né? Como se fosse uma atividade menor, quando é um trabalho na infância. É brincando, por exemplo, que as crianças vão estruturando o seu saber sobre si mesma, sobre os seus afetos, sobre aquilo que vivem, que acontece à sua volta, sobre os outros, sobre o mundo. É brincando que uma criança, ela constrói uma posição ativa de protagonismo sobre a sua vida. Por quê? Porque, em geral, as crianças brincam daquilo que acontece com elas. Né? Quem de nós não viu uma criança indo numa consulta médica e depois brincando de examinar suas bonecas? Brincando de carrinho, brincando de casinha, brincando de boneca, brincando de faz de conta. É brincando que elas passam muitas vezes de uma posição passiva a uma posição ativa. E elaboram essa posição ativa. Quem de nós não viu uma criança dizer para as bonecas aquilo que os pais disseram para elas? Imitando, né, as mães, como se a boneca fosse a sua filha, né, e reproduzindo. E elaborando essa experiência, porque nessa passagem de uma posição passiva de quem recebeu a experiência para posição ativa de quem faz e controla, elas vão elaborando essa experiência, vão incorporando essa experiência, né? Brincando que as crianças vão experimentando o que é crescer, o que é ser adulto. Se a gente for brincar muitas vezes, pensar, quer dizer, né? Tive um ato falho, se a gente for brincar, se a gente for pensar, muitas vezes as crianças brincam de ser adultas. Né? Quando elas brincam, por exemplo, de casinha, de motorista, né? De carrinho, elas são motorista. Mas aí alguém pode dizer, tá, mas as crianças jogam futebol, o que tem a ver?
Quando elas jogam futebol, elas não jogam como elas. Na fantasia, elas são o Neymar, elas são o Cristiano Ronaldo. Na fantasia, elas são gente grande. Né? Elas não jogam como elas jogam desde outra posição. E isso vai sendo produzido pelo desejo de crescer, pelo desejo de ser adulto, de conquistar coisas, e isso move a brincadeira. Né? É importante dizer isso. É brincando também que as crianças vão se enfrentando com conflitos cognitivos, morais, diante dos seus afetos, diante do outro. Vão ampliando seu repertório imaginativo. Por isso é tão importante, né, quando as crianças adquirem, assim, constroem a capacidade de brincar de faz de conta, né? Elas ampliam o seu repertório de linguagem, de possibilidade de estar junto, a sua flexibilidade cognitiva, porque o brincar junto com o outro, ele é um trabalho de alta tecnologia. Porque se a gente for pensar, para os adultos é meio estranho a gente pensar a respeito, porque a gente acha que é simples, que as crianças podem ir brincar uma com as outras e elas vão se acertar. Mas as crianças se acertam com algumas crianças e não com outras. Porque para brincar junto precisa compartilhar algumas coisas. Por exemplo, quando as crianças estão construindo uma brincadeira, precisa imaginar, precisa comunicar ao outro que eu estou imaginando, o outro precisa entender e me comunicar o que ele imaginou a partir daquilo. Então é um trabalho assim de alta complexidade humana. E é uma prévia, né, das relações que a gente tem durante a vida, né? A gente vê as crianças aprendendo a se relacionar com o coleguinha, com o amiguinho, né? E com conflitos já, eu diria, de situações adultas também, né? Conflitos éticos, sociais, por exemplo, do que é justo, o que é injusto, o que é bom, o que é mal, o que pode, o que não pode, e vão construindo uma posição interna a respeito dessas questões. Daquilo que é bom, daquilo que é ético, daquilo que é possível, daquilo que não é, né? E é importante a gente se dar conta que o brincar, ele se estrutura sempre numa falta. Quando falta algo, eu preciso fazer algo com o meu tempo, com aquilo que eu não tenho, né? Por isso, o brincar, muitas vezes ele se apoia no brinquedo, mas o brinquedo precisa ser isso, um apoio. Para que um bom brinquedo é aquilo que por sobre uma criança possa criar e construir o seu próprio brincar. Um brinquedo muito estruturado que não permite isso, de alguma forma limita essa imaginação, essa criatividade, essa possibilidade simbólica das crianças. A gente pode traduzir isso para, por exemplo, as crianças que estão muito cedo com o celular. Né? Os estímulos já estão prontos, ela não precisa pensar muito para encontrar os seus conteúdos, enfim, para né, criar coisas, porque já está tudo ali. Sim, dentro dos jogos, né, por exemplo, você tem um conjunto de ações que são possíveis e elas estão determinadas, não é possível ampliar por sobre. Né? E na brincadeira não faz de conta não, por isso que o brincar é altamente tecnológico, muito mais, né, que as telas, que os jogos eletrônicos, que sim, são importantes, as crianças gostam, desenvolvem algumas habilidades, tudo isso é verdade, mas brincar e brincar com o outro é uma atividade altamente tecnológica para um ser humano e que faz muita diferença depois na vida adulta. Faz falta, né? E essa preocupação, quando se fala também do celular, enfim, das telas, ela vem dessa preocupação da criança que não está brincando também, né? A gente tanto fala disso, a criança está só no celular, não está brincando, não está se relacionando. Preocupa quando uma criança não brinca? Preocupa, Alexandra, nos preocupa muito, né? Desde a minha posição enquanto psicóloga, enquanto psicanalista em formação, uma criança que não construiu a possibilidade de brincar.
E quando eu digo brincar, a possibilidade de ascender ao brincar de faz de conta, porque é um salto, a possibilidade de fazer de conta, de brincar de como se. Nos preocupa também uma criança que tem um brincar bastante limitado, bastante repetitivo, que não desloca, assim, não amplia o seu brincar, não muda a sua brincadeira. Nos preocupa uma criança que não consegue brincar com outras crianças, que não consegue compartilhar uma cena simbólica, né? Seja por inúmeros motivos, porque tem um brincar empobrecido, né? Ainda não tem um brincar rico que permita ela a ir com essa ferramenta ao encontro de outras crianças, ou porque ela quer só do jeito dela, né? E aí limita a possibilidade de flexibilizar para que o outro possa entrar na brincadeira comigo. Nos preocupa também uma criança que não consegue brincar de fazer conta sozinha, porque se é importante que as crianças brinquem juntas, também é importante que uma criança possa brincar em alguns momentos sozinha. E a gente vê elas brincando, né? Criando, falando, fantasiando. Tem crianças que não conseguem, Alexandra, que não conseguem brincar sozinha, que não conseguem brincar, que não conseguem brincar com o outro. E quando o brincar não está construído, essa criança fica sem um recurso altamente importante para elaborar os seus afetos, porque brincando elas elaboram os seus conflitos, elas nos mostram os seus conflitos e armam uma cena para poder elaborar, entender, elabora o que elas vivem, os seus afetos e constrói uma resposta sobre. Uma resposta que dá uma sensação de protagonismo da própria vida, né? De atividade, de se apropriar do mundo, de si mesma. Também não desenvolvem, né? Ficam limitadas na possibilidade de uma flexibilidade emocional, uma flexibilidade psíquica. E aí quando, né, um adulto que quando foi criança brincou pouco ou não brincou, não conta com esse recurso para enfrentar suas dificuldades na vida adulta, para enfrentar os desafios, os limites, né? Fica com uma parte faltando. E como tu citou, psicóloga, existem várias maneiras, né? Com o passar do tempo, essa brincadeira ela tem que evoluir também, né? Então, não é o mesmo brincar, não é o mesmo jeito de brincar, não é a mesma brincadeira durante toda a infância, né? Não, e ela precisa ser transformada. Por exemplo, os bebês precisam brincar, mas como que os bebês brincam? Os bebês são brincados pelos adultos. Um bebê que não é brincado tem muita dificuldade de construir a possibilidade depois de brincar com, né? As crianças, para brincarem entre elas, primeiro precisaram brincar com os adultos. Tá, mas qual que são as brincadeiras dos bebês? A gente brinca com os bebês, a gente brinca de cadê achou, a gente brinca de cosquinha, né? A gente embala, a gente pula, a gente... É uma brincadeira muito com o corpo, né? Os bebês adoram brincar de esburacar. O que é a brincadeira de esburacar? Eles estão no colo, eles ficam botando a mão nos olhos, na boca, no nariz, né? Nos buracos que tem no corpo. Quando eles começam a engatinhar ou caminhar, onde eles vão? Nas tomadas. Nas pias, nos buracos que tem sobre a casa, né? Então eles vão ampliando a sua possibilidade porque se interessam muito sobre. A gente brinca de recuperar objetos. Os bebês atiram no chão para que a gente recupere. E aí, né? E aí é preciso que esteja um adulto disponível para juntar. E que ele derrube de novo e o adulto junte e construa nisso um brincar, né? Construa isso uma brincadeira que tenha a ver com se separar, voltar, né? Que tem a ver com a mãe vai trabalhar, a mãe volta, eu vou para a escola, eu volto. Responder aos estímulos também, né? Porque a gente pensa nas ferramentas aí, nos brinquedinhos, né, de bebê, que tudo faz atiçar a curiosidade deles, né? Mas o melhor estímulo sempre é um ser humano.
Sempre vai ser, Alexandra, o melhor estímulo para um bebê é o olhar humano, é as palavras, é o desejo que a gente tem que eles brinquem, é o prazer que a gente tem de brincar com eles, né? Isso não substitui as luzes, os sons, não substitui esse vínculo humano que desperta o desejo, que vai fazer que um bebê de 2 aninhos e meio comece a pegar as panelinhas e fazer que tá comendo. Né? Que aí vai começando o brincar simbólico, o brincar de faz de conta. E aí vem os jogos corporais, de correr, de pular, de explorar o seu corpo e o mundo, as suas possibilidades, os jogos com música, com ritmo, com antecipação, 1, 2, 3 e já, né? Que vai brincar com essas questões da antecipação, da espera e do encontro, né? Os jogos. E aí as crianças depois mais grandinhas vão se interessar com os jogos de regra, né? Aqueles jogos que tem um modo de jogar, que não é que eu não posso jogar como eu quero. Eles têm para eu jogar e brincar com os outros, eles têm um jeito de ser jogado. E isso é importante, porque aí as crianças também vão se deparar com abrir mão do próprio desejo para poder estar no coletivo, brincar com o outro, né? É importante dizer também que o brincar ele tem uma coisa muito importante, porque ele acontece no campo ficcional. Ele não tem valor de ato, né? Uma criança pode ter 5 filhas e na hora de dormir deixar todas lá e dormir tranquila. Deixar sem comer, sem comer, sem embalar, sem cuidar, né? E pegar só no outro dia ou daqui uma semana. Não tem valor de ato. Na brincadeira, a gente pode ser os mais ferrenhos inimigos e depois sentar junto para tomar um lanche. Os meninos, principalmente, né, brincam de guerrinha, né? Que precisam armar uma estratégia, se esconder, né? Ir atrás do seu inimigo. E depois são todos amigos de novo, tá tudo certo. Exato. Esse é o valor do brincar, que vai colocando em circulação uma série de questões humanas, como a competição, as rivalidades, os ódios, né? Quando tu deu o exemplo da guerrinha, né? As rivalidades e tá protegido nesse campo. E depois aprender... que termina a brincadeira, todo mundo sai e tá tudo foi bem. Feito o que precisou ser feito. Aprender a perder também, né? Porque quando se entra nesses jogos com regras, sempre tem, né? O vitorioso e o que vai perder a brincadeira. E aprender a lidar com essa frustração também, né? É muito importante a crianças que não conseguem, que precisam sempre ganhar. E muitas vezes os adultos alimentam isto, né? Como se a vida fosse assim, e não é. Né? E aí o brincar se serve para poder que a gente possa ir construindo dentro de si a noção de que, bom, às vezes se perde, muitas se ganham, às vezes se acerta, muitas se erram. Né? E assim é. Eu acho que nessa fase, né, da criança, da infância, se desenvolvem muitas habilidades, né, que depois vão se refletir na vida adulta, desde o motor até essas habilidades sociais. E emocionais, da flexibilidade de pensamento, de imaginação. Por quê? Porque depois isso vai ser muito importante na resolução de conflitos. Se eu não consigo resolver por esta via, que outras vias eu consigo criar e construir para poder resolver aquela situação? Então, quanto mais uma criança brinca, mais recursos afetivos, de pensamento, de criatividade ela vai ter para mais munida desses recursos para enfrentar a vida adulta. Né? E que, bem, há adultos que conservam muito a sua possibilidade de brincar, adultos que brincam, que, né, em alguns momentos assim se soltam, conseguem brincar com as crianças. Isso está, por exemplo, Freud dizia que nos adultos essa capacidade de brincar, ela também vai se transformada numa capacidade de devanear, de fantasiar, porque os adultos fazem isso. Eu ia te perguntar isso agora, psicóloga, porque a brincadeira ela vai evoluindo, como tu disseste, né? Então,
na fase adulta a gente continua brincando, né? E vai se transformando, né? Os adultos imaginam situações, né? Têm expectativas, pensam a respeito, essa capacidade de devanear, né? E também a gente pode pensar que o brincar ele também se conserva no humor, né? E que a capacidade de ter humor frente à vida e como recurso de enfrentar e enriquecer a própria vida é muito importante. Manter, né, essa parte também que é tão gostosa, né, psicóloga, a gente vê as crianças brincando, é tão gostoso, e manter isso, né, para toda a vida. Se desenvolvem muitas habilidades, é muito importante, e portanto, né, a gente responde a pergunta aí que estava na legenda, é importante brincar? É muito importante, né? E eu acredito também, psicóloga, que dentro do teu trabalho seja uma ferramenta importantíssima para se analisar, né, essas potencialidades e as restrições também que a criança tenha, né? O brincar é a principal ferramenta numa análise de crianças. É brincando que as crianças nos mostram os seus conflitos, as suas dificuldades, como é que elas estão estruturando o seu aparelho psíquico, aonde que estão as dificuldades, e é brincando que eu intervenho, que eu faço a operação que precisa ser feita, né? Assim como o bisturi de um médico, né? Através do brincar. Importantíssimo, então. Deixa o teu contato, então, psicóloga, para nossa audiência aí do Facebook e também do rádio, para quem quiser te encontrar, tirar as dúvidas aí, né? O meu contato, Alexandra, é 549-99040458. E os meus locais de trabalho com a infância é no consultório, no edifício Lavoro, na sala 606, e também na Clínica Integrada Semear, que é uma clínica interdisciplinar onde eu trabalho com infâncias, né, e com as dificuldades do desenvolvimento na infância. Muito bem. Esse foi mais um quadro Prosa sobre a Vida. Lembrando que esses quadros, né, com todos os temas aí, eles passam posteriormente para o nosso canal do YouTube. Então, o pessoal que quer assistir aí o Prosa sobre a Vida, também resgatar outros conteúdos, mostrar para alguém, né, compartilhar aí com as pessoas, pode entrar no nosso canal do YouTube, Rádio Minuano, tudo com letra maiúscula, aí é mais fácil de encontrar, e procurar então aí os quadros Prosa sobre a Vida. Toda sexta-feira a gente tem um assunto novo, a gente traz, né, essa discussão, esse bate-papo aqui para o rádio, também para o Facebook e posteriormente para o YouTube.